Oi, vamos então continuar este arquivo, esta explicação. Então, este vídeo é a segunda parte daquele conteúdo sobre fato versus opinião. No vídeo anterior, falamos desta habilidade que consta nessas orientações curriculares que estão neste link. Falamos de definição de fato, falamos da definição de opinião também. E agora vamos analisar o texto 4. O texto 4 foi retirado lá do site Valor Econômico, da seção de opinião em Cartas dos Leitores, dia 12 de maio de 2020. E esse leitor, esse assinante, Célio Borba, disse o seguinte, na opinião dele: pandemia é o assunto. As atitudes arrogantes do presidente Jair Bolsonaro, seja frente à pandemia em que vivemos, seja da falta de educação com a imprensa, só revela o teor de uma ideologia política mesquinha e viciada. Nos deixa perplexos e também frustrados. De quem esperávamos seriedade e patriotismo, o que constatamos são palavras e ações de um moleque inconsequente. É um pouco forte, né, essa opinião desse autor, o Célio Borba, mas vamos lá identificar onde estão as opiniões, os trechos opinativos da carta do Célio. Isso, Célio. Em primeiro lugar, nós temos que ver esses adjetivos. Veja, eu separei todos esses traços vermelhos para que eu possa sublinhar as partes opinativas que comprovam que esse texto é predominantemente, em sua maior parte, opinativo. Então, olha, atitudes arrogantes. Quando o Célio atribui esse adjetivo arrogantes ao substantivo atitudes, então nós temos aqui uma opinião, porque pode ser que uma outra pessoa, principalmente um seguidor, ainda seguidor do atual presidente Jair Bolsonaro, não ache que essas atitudes do atual presidente, sejam arrogantes, então representa uma opinião. Vamos lá. Seja frente à pandemia que vem, seja da falta de educação com a imprensa, só revela o teor de uma ideologia política mesquinha e viciada. Olha, o Célio também adjetivou, qualificou a ideologia política do atual presidente como mesquinha e também como viciada. Nos deixa perplexos e também frustrados. Veja que perplexos é uma opinião do Célio, porque pode ser que outra pessoa não fique perplexa, tampouco fique frustrada com as atitudes do atual presidente. Então, mais trechos que indicam uma opinião. De quem esperávamos seriedade e patriotismo, o que constatamos são palavras e ações de um moleque inconsequente. Então, novamente, aqui, olha, moleque, quando o Célio chama as ações e as palavras de um moleque inconsequente, então nós temos também opinião. Vale ressaltar que quando esses veículos de informação postam cartas de leitores, não necessariamente essas opiniões representam as opiniões
desse veículo de informação, no caso, o jornal Valor Econômico. Que fique isso muito bem claro. Próximo, texto 5. Atos antidemocráticos, seria a chamada. Apoiadores de Bolsonaro viram réus por protesto na casa de Alexandre de Moraes. Eles se tornaram réus por causa daquele protesto que fizeram na casa do Alexandre de Moraes. Eles vão responder a processo por ameaça, injúria, difamação e perturbação do sossego. Isso aqui, esse texto 5, está disponível neste link, lá do portal do G1. E aí, vocês acham que neste texto 5 existe opinião? Não, não existe opinião aqui. O que existe são fatos. É a imprensa, nessa chamada jornalística, veiculando um fato, que esses apoiadores se tornaram réus por causa daquele protesto que eles fizeram em frente à casa de Alexandre de Moraes. Próximo texto, texto 6. Campeã do BBB, Thelma participa de campanha para estimular o isolamento. Ela diz, entre aspas, eu lhe faço um apelo, fique em casa, diz a médica no vídeo da Prefeitura de São Paulo. Disponível também no mesmo site, no mesmo veículo de informação, o G1. Novamente nesse texto 6, se você perceber com atenção, não existe opinião aqui expressa. Então existe um fato, que a Thelma participou de campanha para estimular o isolamento na Prefeitura de São Paulo. Texto 7. Agronegócio. Governo libera registro de mais 22 agrotóxicos genéricos. São 19 pesticidas químicos e 3 produtos biológicos para uso de agricultores. Veja que, embora nós tenhamos o adjetivo químicos para o substantivo pesticidas e o adjetivo biológicos para o substantivo produtos, neste caso, nós não temos uma opinião, porque esses dois adjetivos são de ordem objetiva, são de ordem denotativa. Esses dois adjetivos não são de natureza subjetiva, emotiva, pessoal. Entendem a diferença? Então, neste texto 7, nós também não temos opinião. E o link desse texto está aqui. Texto 8. Regina Duarte, então, era o assunto. A excelente atriz Regina Duarte, que se celebrizou por ter encarnado com maestria as mais diversas personagens que ficaram na nossa memória coletiva e, portanto, marcou nossa vida cultural, pisou totalmente na bola como titular da Secretaria da Cultura. Isso ficou cabalmente demonstrado na entrevista concedida à CNN Brasil, na qual Regina, querendo minimizar e justificar o intolerável comportamento anticultural do presidente, desafinou completamente no novo e importante papel, comprometendo e manchando sua biografia. Quem disse isso foi Dirceu Luiz Natal. Também naquela sessão de cartas de leitores, lá do Valor Econômico. Eu acho que eu já dei uma pista para vocês, porque como se trata de uma opinião, carta de leitores, nós já temos uma predisposição para classificar esse texto como predominantemente opinativo, representando um ponto de vista do seu autor. Tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo provar para vocês. Logo aqui de cara, essa segunda palavra é um adjetivo
que caracteriza o substantivo atriz. Excelente atriz. Bom, excelente para quem? Pode ser que outra pessoa não concorde, pode ser que outra pessoa não considere a atriz Regina Duarte uma excelente atriz. Então, logo de cara, nós temos uma opinião. Que se celebrizou por ter encarnado com maestria, veja, ó, com maestria. Maestria significa com brilhantismo. Então, eu posso discordar, eu posso achar que ela não encarnou com maestria diversas personagens que ficaram na nossa memória coletiva. Eu posso discordar, posso achar que ela encarnou sem grandes méritos as mais diversas personagens. Então, com maestria é outro trecho, outro pedaço, outra passagem que me prova que esse trecho é opinativo. E, portanto, marcou nossa vida cultural? Olha só, posso afirmar que não marcou a minha vida cultural. Nossa vida cultural de quem? De que grupo, não é? Aqui o autor diz que marcou a nossa vida cultural como se ele englobasse todos nós nessa primeira pessoa do plural. Pisou totalmente na bola. Outra pessoa poderia discordar, poderia pensar que a Regina não pisou na bola, como titular da Secretaria da Cultura. Isso é um fato. Isso ficou cabalmente demonstrado na entrevista concedida à CNN Brasil. Essa entrevista foi concedida para a CNN Brasil, sim ou não? Sim, isso é um fato. Na qual Regina, querendo minimizar e justificar o intolerável comportamento anticultural do presidente, olha, aqui nós temos também nessa intolerável comportamento anticultural do presidente, um trecho opinativo, porque o autor disse que esse comportamento era intolerável. Outra pessoa poderia discordar, dizendo que o comportamento do presidente era tolerável. E também chamou esse comportamento de anticultural, contra a cultura. Outra pessoa poderia discordar. Então, são adjetivos lá da emoção, subjetivos do autor. Desafinou completamente no novo e importante papel, comprometendo e manchando sua biografia. Importante para quem? Não é? Então, mais uma demonstração de um adjetivo subjetivo que comprovaria essa opinião. Bom, o vídeo já está ficando grande e na próxima parte, que é a terceira parte, eu vou continuar com o texto 9 e com os exercícios, que são estes aqui. Um abraço e até a terceira parte, hein, pessoal?